Dando continuidade ao nosso estudo, estamos fazendo a primeira carta de Pedro, não só versículo a versículo, mas parte por parte de cada versículo, tentando entender o que tudo aquilo representa. Nós vamos retomar agora o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, o capítulo 1, ainda o versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O contexto imediato aqui vai dizer essa viva esperança, como é que ela aparece? Já tratamos em vídeo anterior, ela aparece, diz Pedro, por causa ou por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Se Deus tivesse deixado Jesus no túmulo, nossa salvação não seria completa. Em sua morte na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Mas se ele não tivesse ressuscitado, não teria vencido o pecado e a morte. Este é o pensamento de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, quando ele diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sejam quais forem as provações que enfrentemos, podemos louvar a Deus porque temos uma esperança viva que nos foi dada pela ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse a Marta, pouco antes da ressurreição de seu irmão Lázaro na sepultura, registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Veja a pergunta que Jesus faz. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E você crê que aquele que crê em mim não morrerá eternamente? Ou seja, não experimentará a morte eterna? Paulo instruiu aos coríntios sobre a verdade e a esperança da ressurreição nesse mesmo capítulo que lemos agora há pouco, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está querendo dizer aqui? A nossa esperança ela é viva por quê? Porque nós estamos crendo num Cristo vivo, num Cristo que ressurgiu, num Cristo que está entre nós. Cristo ressuscitou dentre os mortos para garantir uma viva esperança ao crente acerca da salvação e do triunfo final, a vitória final, que já está garantida pelo Senhor e que nós vamos abraçar esta vitória. Pedro deseja que seus leitores saibam que não importa a grandeza dos nossos problemas, o nosso futuro é glorioso, porque a nossa salvação não é obra humana, mas é uma obra de Deus, é uma obra da sua grande misericórdia. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, a ressurreição dele
trouxe boa obra, porque trouxe a nossa salvação. E Ele vai continuar trabalhando na nossa vida até completá-la no dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, para efetivamente nos buscar, se ainda estivermos vivos aqui. Se não, ressuscitaremos juntamente com os demais. A ressurreição de Cristo não se reduz à revitalização de um indivíduo qualquer. Com ela foi inaugurada uma dimensão que interessa a todos os seres humanos. Prestem bem atenção no que a palavra de Deus diz. Vou traduzir numa linguagem mais própria. Deus não dá uma ajeitada na vida do ser humano. Deus não é funileiro que ele corrige os amassos, ou ele não é mecânico para trazer um novo motor recalchutado, recondicionado. Não. Nós nascemos de novo, ou seja, é uma absoluta nova vida que Ele nos traz. E esta vida Ele pode nos trazer porque Ele ressurgiu dos mortos. Acreditar na ressurreição de Jesus, então, para o cristão, é uma condição da própria existência do cristão. É ser cristão porque se acredita que Jesus está vivo, triunfou da morte, ressuscitou. E é para todos os humanos o único mediador entre Deus e os homens. Nesse sentido, a fé na ressurreição de Cristo é o fundamento da mensagem cristã. Se nós não temos esta mensagem, esta ressurreição, a fé cristã estaria morta. Se retirarmos dela a ressurreição de Cristo e a mensagem e os efeitos da ressurreição de Cristo para o ser humano. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre de um cadáver reanimado. Não se trata do mesmo evento que aconteceu com a filha de Jairo e aconteceu com Lázaro. Por quê? Porque a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, mas mais tarde, em algum momento, eles efetivamente morreriam fisicamente. Isso não aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Com a sua ressurreição, ele não voltou à vida normal que tinha deste mundo. Isso foi o que aconteceu com Lázaro e com outros que foram ressuscitados. A ressurreição de Cristo, na verdade, é um acontecimento dentro da história que, ao mesmo tempo, rompe o âmbito da história e a ultrapassa. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que ainda não voltei para o meu Pai. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, esteve entre os seres humanos porque ele foi visto. Isso nós podemos perceber em dois sinais bem claros da ressurreição. O primeiro testemunho é das pessoas que encontraram o Cristo ressuscitado. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 a 8, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram, já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Em outras palavras, não é uma coisa que foi uma fofoca contada.
Cristo ressurgiu, ele apareceu a várias pessoas, apareceu ao grupo dos 12, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, mas também apareceu individualmente a Paulo. Paulo. Este Paulo que é o apóstolo. O segundo sinal é o túmulo vazio. Significa que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser uma obra humana. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou das correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Os sinais do sepulcro vazio e das aparições de Jesus ressuscitado foram válidos para os apóstolos e para os primeiros cristãos seguidores de Jesus. A ressurreição, na verdade, é a força do amor sobre a morte. Ela é não é um ato fechado em si, que pertence só à divindade de Cristo. É o princípio e a fonte da nossa ressurreição futura. Porque Cristo ressuscitou, nós também podemos crer que seremos ressurretos. Na Bíblia está escrito em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz aí o texto bíblico: falavam ele estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que foi dito, que está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Esse texto um pouco longo deixa algumas coisas muito significativas. Primeira, até ali, quando eles viram ou souberam que Jesus Cristo havia sido crucificado, a dúvida apareceu no coração e na mente deles. Será? Será que efetivamente nós não cremos em alguém que não era aquilo que estava dizendo que era? E isto trouxe um temor. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele precisa dizer: paz seja convosco. E apesar das demonstrações que Jesus Cristo faz, mostrando as marcas nas mãos e nos pés, ele precisa novamente dizer: olha, foi previsto lá pelos profetas, pelos antigos, que eu haveria de morrer, mas que no terceiro dia eu ressurgiria. E esta é a mensagem agora que vocês devem levar para frente. E é isso que nós estamos fazendo, trazendo a mensagem dessa ressurreição. A primeira coisa que o Senhor fez depois da ressurreição foi permitir que todos o vissem, para confirmar que ele realmente existia, que ele não era uma sombra, um espírito, né? Mas confirmar de fato a sua ressurreição.
Além disso, restaurou seu relacionamento com as pessoas tal como era antes, quando ele operava milagres, quando ele operava na carne, e ele era o Cristo que eles podiam ver e tocar. A Tomé ele diz: vem, põe a mão aqui, o dedo, aqui nesse buraco que foi feito pelos cravos, a lança no meu corpo. Um dos resultados é que as pessoas não tinham dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado da morte depois de ter sido pregado na cruz. Agora eles efetivamente tinham certeza. E não havia dúvida alguma na obra do Senhor para redimir a humanidade, o sacrifício dele. Outro resultado é que o fato de o Senhor Jesus Cristo aparecer para as pessoas após a ressurreição e permitir que elas ouvissem e o tocassem, fixaram solidamente a humanidade da era da graça, ou em outras palavras, que Jesus Cristo efetivamente era o Filho de Deus encarnado e que a partir da ressurreição estava sendo inaugurado um novo tempo, o tempo da graça de Deus. Não mais o tempo do cumprimento seco, puro, duro, difícil da lei, mas agora tudo aquilo que precisávamos para restabelecer a nossa comunhão com Deus já foi feito por intermédio de Cristo. A partir de então, as pessoas não puderam voltar à era anterior, à era da lei, devido ao desaparecimento ou deserção do Senhor Jesus, mas continuariam avançando, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e seguindo a obra por ele iniciada. Uma nova fase nessa nova era da graça foi formalmente iniciada. É a graça da habitação de Deus em nós pelo seu Espírito e esta possibilidade de intimidade com Ele, assuntos que nós já tratamos em outra oportunidade e você tem disponível aí no nosso canal. Existiam dois significados por trás da aparição de Jesus durante os 40 dias após a sua ressurreição. O primeiro era que ele veio para dizer ao homem que Deus havia encerrado a era da lei e que ele tinha iniciado a era da graça. Em Mateus encontramos a base disto. Diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O outro significado é que Deus fez isso a fim de capacitar as pessoas a afirmarem que o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado e assim fortalecer a fé em Deus. O Senhor realizou sua obra de redimir a humanidade, mas ele não abandonou o homem. Ele ainda está com o homem, assim como esteve antes, cuidando de nós. Ele sempre estará conosco e todos os momentos e em todos os lugares ele proveria para a humanidade e a pastorearia. E isso está garantido. Garantiria que elas nunca mais se sentiriam desamparadas. Veja o que está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus também queria que as pessoas soubessem disso. A vida delas neste mundo não está sozinha. A humanidade conta com o cuidado de Deus. Deus está com ela. As pessoas sempre podem se apoiar em Deus. Ele é a família de cada um dos seus seguidores, contando com Deus para se apoiar.
A humanidade não será mais solitária, nem estará desamparada. E aqueles que o aceitarem como oferecimento pelos seus pecados, não mais estarão presos ao pecado que conduz à perdição eterna. Na verdade, cada um de nós que crê no Senhor Jesus pode crer que na senda da crença em Deus, sempre que nos deparamos com tentações como dinheiro, fama, fortuna e outras coisas, o Senhor nos protege e nos capacita a evitá-las, mas não só evitá-las, a superá-las. Sempre que nos deparamos com reveses e fracassos, o Senhor nos guia com as suas palavras. Ele nos dá fé e força, capacitando-nos para sermos fortes. Quando encontramos dificuldades na nossa vida, o Senhor é sempre a nossa ajuda quando necessitamos dela, abrindo caminhos para nós. Quando provações nos sobrevêm e experimentamos sofrimento, as palavras do Senhor devidamente nos iluminam e guiam, capacitando-nos a entender a vontade de Deus e a sentir paz e alegria no nosso interior. Podemos realmente sentir que Deus está do nosso lado, guiando-nos e nos acompanhando a cada dia, capacitando-nos a entender a verdade e a sua vontade. Seja bem-vindo a este novo tempo, a essa nova era da graça. Ela está disponível a todos aqueles que se acercarem pela fé, exercitando a fé, crendo em Cristo como o Filho de Deus e único e suficiente Salvador. Seja bem-vindo a este novo tempo que Deus preparou para nós.